Vem cá, vamos conversar? Você é advogado e quer atuar na área de planejamento patrimonial sucessório? Esse papo é com você, porque talvez você não tenha percebido uma armadilha escondida na Lei 9.250 de 95, aquela que trata do imposto de renda das pessoas físicas, que foi recentemente alterada pela 15.270. No artigo 16A, ele trata, o legislador, da base de cálculo do que entra para a base de cálculo do imposto de renda mínimo, aquele que será aplicado para pessoas que venham a ganhar acima de 600 mil no calendário. No parágrafo 1º desse artigo, ele traz então o que ele define que entra dentro desse cálculo como renda global e o que é excepcionado. E aí ele traz, no inciso 1º, ganhos de capital, rendimentos recebidos de forma acumulada, que poderiam ser tributados exclusivamente na fonte. E aqui eu te trago um exemplo. Por exemplo, alguém que está recebendo uma indenização trabalhista, uma indenização por um acidente, por danos corporais, isso tudo está excepcionado. Não entraria na base de cálculo do imposto de renda pessoa física mínima. E no inciso 3º, que é onde guarda aí uma possibilidade de interpretação mais tortuosa que eu quero discutir aqui com você. O inciso 3º diz: valores recebidos por doação em adiantamento de legítima ou herança. E qual é o ponto aqui, pessoal? Quando a gente fala em adiantamento de legítima, a gente tem que lembrar que adiantamento de legítima integra a herança. Então, já fica uma redação um pouco descompassada. Adiantamento de legítima ou herança, o que ele quis dizer? Que não vai entrar nem as doações por adiantamento de legítima e nem a herança propriamente dita, sucessória, ou ele está falando de uma herança que é antecipada também? Mas esse ponto, apesar de alguns doutrinadores, professores levantarem essa questão, ao meu ver, ele quis mais reafirmar, que na hipótese de adiantamento de legítima, doação por adiantamento e herança, não entra na base de cálculo do imposto de renda mínimo. Eu acho que essa é uma visão mais literal e que faz um pouco mais de sentido. Mas aí eu tenho que te perguntar, se ele está só dizendo, excepcionando a doação e adiantamento de legítima, ele não está considerando isso renda, o que dizer das doações feitas tradicionalmente para outras finalidades que não adiantamento de legítima? Da parte disponível, que usamos muitas vezes em planejamento patrimonial, alguém que quer beneficiar um enteado, alguém que quer beneficiar um sobrinho, ou mesmo um avô que quer beneficiar um neto. Como ficaria essa questão? E aí você pode falar, mas o neto é herdeiro. Pera, gente, o neto, ele não é um herdeiro em linha direta, ele herda por representação. Então, como ficaria uma doação, adiantamento para um neto? Entraria, então, na base de cálculo? Esse é um ponto que vai trazer uma enorme discussão jurídica, no que pese eu estar sempre dizendo que nós precisamos, advogados, na medida do possível, quanto é possível, nos afastarmos do litígio. Tem coisa que será necessário um ajuizamento, talvez mudanças na trajetória dos nossos planejamentos patrimoniais, de entendimento, alerta de riscos aos nossos clientes. Esse ponto é um ponto que chama muita atenção também, não só pela falta de clareza, pela confusão que tem aqui na redação, mas também pelo fato que doação, no que pese me parecer que eles estão dizendo que enquadra como uma renda, a doação de parte disponível ou de legítima, o que quer que seja, ela recolhe ITCMD. Como ficaria então essa questão? No recolhimento de ITCMD, em cima, conjuntamente, de um imposto de renda mínimo, veja que não vai sobrar
motivos para ajuizamento dessas questões. Eu estou trazendo esse ponto aqui hoje para você, porque quando a gente fala no imposto de alta renda, nós ficamos ainda com uma ideia muito presa na discussão do dividendo, que entrou agora como parte importante para somar e ser cobrado o imposto de renda mínimo. Mas a gente esquece que, para além disso, existem esses 3 incisos no artigo 16A que podem trazer questões escondidas, grandes armadilhas para o dia a dia de quem faz planejamento patrimonial e sucessório. E por isso que eu quero te chamar a atenção aqui, você que é colega, que quer entrar nesse mercado, tem que entender que é um mercado que não é, eu vou lá e abro um CNPJ para a pessoa, e é isso que é o planejamento patrimonial. Primeiro, que planejamento patrimonial não é sinônimo de holding. E segundo, muito menos que holding é só simplesmente uma abertura de CNPJ. Por trás disso, há um pensamento estratégico que tem que ser considerado, de não olhar só o pedido imediato daquilo que o seu cliente traz como necessidade, como uma posição de vontade. Nós temos que olhar os interesses de um aspecto mais macro, mais de cima, olhando tudo que pode refletir naquelas decisões. Por isso que você não pode simplesmente se posicionar no mercado cobrando honorários ínfimos, achando que se trata de mais uma possibilidade de ganhar dinheiro e que é simples e que qualquer preço que você coloque tá tudo certo, porque afinal você não sabe se posicionar e tem medo de perder o cliente. Mas quando você age assim, você sucateia e precariza todo um mercado que é extremamente técnico, que é extremamente de risco intelectual para você mesmo. Exige horas de estudo, exige multidisciplinariedade, existe toda uma conotação importante a ser observada. Era isso que eu gostaria de deixar aqui hoje, essa armadilha escondida no artigo 16A, inciso 3º, para que vocês possam refletir e ter bons estudos.